Olá, olá pessoal, boa noite. Já tá escurecendo, então é boa noite, né? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live de comportamento alimentar. Sejam muito bem-vindos, vamos ver se vai dar certo. Geralmente esse horário de live é um horário meio tumultuado aqui no Instagram, espero que dê certo, espero que a gente possa ter uma live super interessante. E hoje, gente, o tema dessa live é um tema que foi muito solicitado por vocês, foi solicitado por várias pessoas. A gente fez a live de Tari na infância e hoje a live é essa, a gente vai falar de Tari na adolescência. Tari, para quem não sabe, é o transtorno alimentar restritivo evitativo. É um transtorno alimentar muito desafiador, talvez um dos transtornos alimentares de mais difícil tratamento e manejo, né? E que aqui no IPCAC a gente fala muito de Tari, a gente trata muito Tari, a gente tem pessoas do mundo todo que vêm fazer tratamento aqui com a gente e eu vim dividir algumas das minhas ideias a respeito do Tari. Espero que vocês estejam me ouvindo. Sinalize aqui para mim se estão me ouvindo. Se você não me conhece, eu me chamo Priscila Leitner, eu sou psicóloga, especialista em comportamento e transtornos alimentares. E sou a diretora do IPCAC, né? Geralmente estou aqui em algumas lives de comportamento alimentar nas quartas-feiras, porque o objetivo desse quadro, né, essas lives de comportamento alimentar é trazer mais informação, tá? Não só para profissionais, porque boa parte das pessoas que estão aqui, né, no Instagram do IPCAC são profissionais da área da saúde, mas também pessoas que possam ter, né, algum interesse em conhecer mais sobre o Tari, ou familiares, ou o próprio paciente. A gente tem muitos pacientes de Tari que estão aqui, né, e o Tari na adolescência ele é particularmente desafiador. Se você tem interesse sobre o Tari e você tem interesse de tratar ou de saber mais sobre o Tari na infância, essa live já rolou, o Tari na infância, que eu falei sobre as etapas do tratamento, falei um pouquinho de tratamento do Tari na infância, aí você pode procurar nos vídeos aqui do IPCAC, tá? Hoje a gente vai tentar focar um pouquinho na adolescência, tá? Porque, enfim, né, é um período também muito desafiador. E a gente vai fazer também uma live sobre Tari na vida adulta. Só para explicar para vocês, talvez quem nunca ouviu falar de Tari, o que você está falando, doutora Pri, né? O Tari é o transtorno alimentar restritivo evitativo e ele é um transtorno alimentar muito relacionado aos primeiros anos de vida, né? Então, geralmente, para quem não sabe o que é Tari, né, ele se desencadeia lá nos 2, 3, 4 anos de idade, né? Tem crianças até antes, né? Desde da introdução alimentar, a gente já tem ali os primeiros sinais de que existe um transtorno alimentar restritivo evitativo. E qual que é a grande questão, né? O grande ponto do Tari é que se você tem um paciente de Tari, né? É uma criança que tem Tari, e de alguma forma isso não for tratado, essa pessoa vai crescer, né? Então vai virar um adolescente com Tari e vai virar um adulto com Tari, né? E o Tari tem não só a via comportamental, mas ele também tem uma via genética, né? A gente fala muito sobre a genética no Tari, justamente porque às vezes a gente recebe para o tratamento uma criança ou um adolescente com Tari, e quando a gente vai investigar, a gente tem os pais com alguma seletividade, ou o avô, né? A gente encontra às vezes na família outras pessoas que também têm Tari e que hoje já são adultos e que sempre tiveram essa dificuldade alimentar, né? Porque o Tari traz esse quê de uma dificuldade muito marcante. Qual que é o grande ponto, né? O grande ponto é que às vezes a pessoa que tem Tari, ela cresce muito com aquele estigma, né? Um estigma da criança chata para comer, ou da pessoa chata, da pessoa fresca, né? E nada disso faz sentido quando a gente entende que é um transtorno alimentar, né? Não é frescura, né? O Tari não é frescura. O Tari é um problema alimentar, é um transtorno alimentar e que não é culpa da pessoa, né? Não adianta forçar, não adianta querer entender que essa pessoa está fazendo isso de propósito ou que ela pode mudar por simples força de vontade, né?
Quando eu digo que o TARI é um dos transtornos alimentares de mais difícil manejo, significa que é muito comum a pessoa que tem TARI, né, o pacientinho de TARI, ele já ter passado por uma série de profissionais. E geralmente, alguns profissionais levantam até hipóteses muito pesadas, como por exemplo, autismo, né? Existem casos de crianças que até receberam diagnóstico, crianças e adolescentes também, né, que até receberam um diagnóstico de autismo por conta da seletividade. E às vezes não tem quadro de espectro autista não, né? É simplesmente a seletividade que está ali presente e às vezes algum transtorno sensorial que também pode estar aparecendo ali, né? E a pessoa que tem TARI, né, especialmente quando a gente fala na adolescência, começa a aparecer, né, na adolescência, começa a aparecer alguns outros problemas que não acontece na infância, né? Mas vamos entender que esse adolescente com TARI, ele foi uma criança que teve TARI, né? Porque o TARI inicia lá na infância. Já me perguntaram uma vez se eu já atendi alguém, né, de tantos e tantos pacientes com TARI que eu atendo, que teve TARI em outra fase da vida, né? Que desencadeou em outra fase da vida. E até hoje nunca aconteceu, tá? Geralmente a gente entende o TARI como tendo como a sua etiologia lá os primeiros anos de vida, tá? Então, a pessoa que tem TARI ali, que se desencadeia no 1, 2, 3 anos, ela vai seguir a vida dela com essa questão. E o adolescente, né? O adolescente com TARI, ele é um pacientinho interessante, né? Porque na idade, nessa faixa etária, nem se tem autonomia do adulto, e também não se tem aquelas questões da infância que é a extrema dependência, né? A extrema dependência do que a família cozinha, a extrema dependência do que se oferece para a criança, né? Porque a criança, especialmente é muito pequenininha, são os pais que vão oferecer o alimento, né? E na vida do adolescente, ele já tem um pouco mais de autonomia, né? Ou alguns não, mas alguns já têm um pouco mais de autonomia. E outra coisa que acontece na adolescência que é interessante quando a gente fala do TARI é a respeito da própria vida social, né? Porque a vida social do pacientinho que tem TARI, né, lá na adolescência, essa vida social começa a ficar mais ampla, naturalmente, né? Não se trata, às vezes, somente da escola, né? Começa a se ter mais interações sociais. E essas interações sociais podem ser extremamente difíceis, especialmente aquelas que envolvem comida, né? É muito comum, quando eu atendo famílias que o paciente tem um pacientinho de TARI, né? Eu faço muita orientação de pais, e eles me dizem assim, eu tenho muita dificuldade de ir num restaurante, ou de viajar, ou de estar num hotel. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso com o meu filho, com a minha filha que tem TARI, né? E na adolescência, isso acontece igual, né? Porque os pais vão continuar talvez tendo essa dificuldade no meio social, só que o adolescente ele tem uma outra camada ali, que é a camada social, né, que começa a se ampliar. Sejam bem-vindas, pessoal. E a gente tá falando de TARI na adolescência, tá? Então, na adolescência, que tem toda aquela confusão normal da adolescência, aquela confusão de construção de identidade, aquela questão até mesmo da mudança do corpo. Se você não sabe, na adolescência, a gente tem também uma certa mudança de paladar, né? É interessante a gente pensar que a gente muda, né, o paladar em alguns momentos da nossa vida, né? E na adolescência isso também já acontece, né? Assim como na vida adulta, lá o jovem adulto também tem uma mudança de paladar, né? Às vezes as pessoas não percebem os processos neuroadaptativos que acontecem na sua vida, mas eles acontecem em vários momentos. E aqui o adolescente vai ter vários desafios que não aparecem na infância. Tanto essa mudança de paladar, tanto às vezes essa dificuldade em estar em ambientes sociais, especialmente aqueles que envolvam comida, né? De até ampliar, né, a rede social, né, ampliar, né, os eventos que ele vai participar justamente por conta da questão alimentar. Estar com amigos pode ser muito difícil também, né, justamente porque aparece lá, né, a questão da comida e tudo mais.
E a própria confusão das mudanças corporais, sensoriais, né, típicas aí da adolescência. Então, quando o pacientinho de TARI, né, ele chega para o tratamento ali na pré-adolescência, na adolescência, porque alguns acabam chegando antes, né? Muitos chegam na infância mesmo para o tratamento, né? É super comum, a idade média do paciente de TARI que a gente recebe no instituto é 8 anos de idade, né? Essa é a idade média, mas muitos chegam na adolescência e muitos chegam na vida adulta também, né? E quando a pessoa que tem TARI, ela vem para um tratamento, nem sempre existe uma abertura tão legítima para esse tratamento, né? Especialmente porque é muito comum que o pacientinho de TARI, ele tenha passado por diversos profissionais na sua vida, né? Não só o adolescente, mas a criança também. Mas às vezes ele já passou por tantos profissionais, a família já levou em outros profissionais, a família já levou na TO, já levou na fono, já levou na Nutri, já levou no pediatra, já levou em tantos profissionais que às vezes esse paciente tem uma certa resistência maior ao tratamento, né? Especialmente se ele já passou por muitos tratamentos, né? Às vezes até eu recebo famílias que eu oriento a diminuir a quantidade de profissionais atuando ao mesmo tempo no paciente, porque a gente percebe pacientes muito sobrecarregados, né, dos tratamentos, que isso deixa o paciente às vezes até mais rígido do que aberto para a mudança, né? Que a gente fala muito no TARI da importância da abertura emocional para o tratamento e para a mudança, né? Então, às vezes a gente vai trabalhar o emocional sempre antes, porque sem abertura não há transformação, não é verdade? E o adolescente, às vezes, ele vem muito resistente, justamente porque o adolescente tem esse lugar muito embativo, né? É normal a rebeldia do adolescente, né? Às vezes algumas famílias falam, mas não concorda com nada, né? É difícil de lidar, não gosta de nada do que a gente oferece, não gosta, né, dos tratamentos que a gente propõe, porque também faz parte dessa faixa etária, até mesmo esse lugar, né, de uma certa rebeldia. Isso tudo faz parte até para se criar alguns recursos psicológicos, né, nesse pacientinho. Só que qual que é o grande problema? Aí vocês podem me ajudar a entender algumas coisas, né? Quando a gente fala de um pacientinho de TARI que tá muito resistente, porque ele já fez outros tratamentos, geralmente o que acontece, né? O pacientinho vem esperando que o profissional, né, e que o tratamento seja sobre ter que comer, né? Ter que comer ou ter que experimentar novos alimentos. Porque, infelizmente, ainda tem uma quantidade muito grande de profissionais que tratam o TARI assim, né? Fazendo ele experimentar novos alimentos. E na infância já tem muita resistência, né? A gente tem pacientinhos de TARI que às vezes batem no profissional, morde, bate na família. No adolescente não é tão diferente. Ele vai ficar às vezes muito resistente, tá? Ele vai ficar muito embativo, né, ao tratamento. Justamente porque esse tipo de tratamento, ele não funciona, né? Ele não funciona, a gente fala um pouco disso. Quem quiser saber um pouquinho mais, tem uma live que eu fiz, acho que já faz um tempo, acho que isso foi lá por fevereiro, tá? Essa live, que se chama Etapas do Tratamento do TARI. Se você quiser saber um pouquinho mais, procura essa live, ela tá aqui no canal. Se você não achar, pede no direct que a gente manda o link, tá? Essa live, Etapas do Tratamento, ela é uma live que eu explico exatamente por que a gente precisa, primeiro, mudar algumas coisas e trabalhar o emocional para daí pensar numa aproximação, né? E que ainda é uma aproximação indireta e não direta, né? Eu tenho um caso de um pacientinho que eu tô atendendo faz pouquíssimo tempo. E esse pacientinho, ele veio para o tratamento com esse histórico, né? Lá, muitos e muitos anos já, né? Pacientinho com 17 anos e já muitos tratamentos, muitos profissionais que ele já passou, né? E quando o pacientinho veio para o tratamento, a minha primeira recomendação foi que a família fizesse o protocolo, né? Vocês sabem, né? Se vocês estão me ouvindo mais aqui, há mais tempo falar sobre TARI, vocês sabem que a gente tem um protocolo, né? Então eu falei assim, olha, a família vai fazer o protocolo,
tá? É assim que a gente vai começar. A gente vai começar com a família fazendo o protocolo. E a partir da família fazendo o protocolo, a gente vai desenvolver isso, a gente vai pensar em algumas coisas. Quando a família fez o protocolo, a família decidiu começar um acompanhamento comigo. E a partir daí, algumas coisas começaram a acontecer. Porque quando a família percebeu que ela fazia muita aproximação direta e começou a trabalhar outros aspectos, até mesmo da sustentação emocional, o pacientinho começou a ter alguns movimentos diferentes, né? E quando eu conheci, né, esse pacientinho, nos seus 17 anos, ele veio bastante resistente, né? Ele veio ali meio imbativo, parecia uma coisa assim que ele estava ali porque os pais mandaram, né? Eu tô ali porque minha mãe mandou e você é mais uma profissional que vai dizer que eu tenho que comer, né? E quando ele percebeu que não era bem isso, né? Não era bem isso e a família começou a também trabalhar na mudança do ambiente, esse pacientinho me falou uma coisa que me marcou bastante. Ele me disse assim: doutora Pri, eu queria muito comer. Eu queria muito não ter esse problema. Porque quando eu vou sair com os meus amigos, eu nunca como nada, né? Se eu vou na casa de um amigo jogar videogame, eu nunca como nada, né? Eu fico com fome, porque é uma comida que eu não consigo comer. E eu queria comer, né? E ele falou isso pra mim, né? E daí eu falei assim, então a gente tá junto, né? A gente vai junto nessa, né? E a partir daí, com a família trabalhando no ambiente, ele começou o tratamento, né? Ali de verdade ele começou o tratamento. Porque ele já tinha feito tratamentos em inúmeras outras vezes, né? Mas a abertura veio quando o paciente se sentiu seguro. Ele sentiu que a família estava agindo diferente, a família estava sustentando emocionalmente essa dificuldade diferente, né? Porque a família já aplicava o protocolo. E ele percebeu que o profissional que estava ali não era um profissional que ia insistir para ele comer. Olha que interessante, né? Apesar do Tari na adolescência ser uma coisa um pouco rara nos consultórios, né? É difícil que esse pacientinho venha nessa faixa etária, né? Mas ele é extremamente positivo quando a gente consegue fazer esse movimento de atrair o paciente com um perfil certo, né? Com uma abertura certa. Porque o que acontece? A adolescência é um período que, apesar de ter toda essa dificuldade, né, da própria adolescência, ela é um período de ainda flexibilidade na personalidade e na função identidade. Então, quando o pacientinho de Tari, ele vem na idade adulta, né, que vai ser o tema de uma outra live, é muito mais difícil a gente tratar. Quando eu recebo pacientes lá, vocês já me ouviram falar do meu primeiro pacientinho de Tari, que tinha 45 anos, vocês sabem o quanto que foi difícil, né? Eu já contei isso em outra live. O quanto que foi difícil a gente conseguir tratar. Mas o paciente de 45 anos, ele é um paciente que já tem uma rigidez maior dos comportamentos, das crenças, da personalidade. Isso já está muito mais consolidado do que o adolescente, do que a criança, né? Então, por isso que eu digo, quando a gente trata o Tari na infância e na adolescência, a chance é muito maior. A chance é muito maior. Então, o que foi acontecendo? Esse pacientinho, né, super imbativo no início, ele de repente começou a se abrir, né? E aos poucos a coisa foi indo. Ele começou a ir na direção da comida genuinamente. Não tinha uma coisa assim, alguém me falou para comer tal coisa e eu fui lá comer. Minha mãe insistiu, né? Não, ele começou a ir na direção da comida por ele mesmo, né? Eu decidi experimentar tal coisa, doutora Pri. Como é que foi isso, né? Eu decidi experimentar um omelete, né? Pode parecer simples para quem não tem um problema alimentar, mas para quem tem Tari, experimentar um alimento, né? Tão diferente que o paciente nunca tinha comido é muito difícil, né? E ele decidiu ir na direção desse alimento, ele decidiu experimentar. E qual que é o grande ponto, e o ponto super interessante aqui? É que essa abertura, ela veio porque o paciente começou a se sentir seguro. Ele começou a sentir que
tava tudo bem, tanto se ele comesse, tanto se ele não comesse, né? Tava tudo bem, porque existia uma outra configuração acontecendo ali, né? E ele podia fazer isso, e até dizer que não ia querer nunca mais, né? E quando o paciente se sente neste lugar seguro, ele começa a ir na direção da comida, a gente também tem que controlar um pouquinho os ânimos para lidar de uma forma emocionalmente legal com isso, né? O paciente identitário, às vezes, ele é muito sensível ao festejar da família, né? Tem famílias que ficam tão emocionadas que o paciente come alguma coisa, que eles fazem festa, eles ficam felizes, né? E isso, às vezes, pode ser pesado para o paciente, né? Porque significa que antes ele não agradava, né? Significa que antes a família, de alguma forma, sofria com isso. E reforçar isso pode ser bem pesado para o paciente, né? Então, quando a família está bem orientada e sabe lidar direito com isso, né? Toda essa direção da comida, tudo isso que o paciente vai fazendo, caminhando na direção da comida, ele vai ficando mais consolidado. E essa consolidação, gente, ela vem primeiro de uma mudança de mentalidade, tá? Que isso vai acontecendo, vem da abertura emocional e vem também do ambiente estar mais seguro, tá? Essas três coisinhas, elas precisam acontecer antes de uma aproximação, né? Especialmente antes de uma aproximação direta. Então, quando o paciente começa a mudar a mentalidade dele, ele começa a perceber que existem coisas que, sim, ele nunca vai comer e tem coisas que pode ser que um dia ele consiga comer, ele começa a sair da dicotomia, né? O que é a dicotomia que aparece no TARI? Também já falei isso numa outra live. Entre alimentos que eu como e alimentos que eu não gosto, né? Alimentos que eu como, alimentos que eu não como, alimentos que eu gosto, alimentos que eu não gosto. E essa dicotomia que vai aparecendo aqui, ela é muito rígida em alguns pacientes de TARI, né? Então, esses dois grupos, eles quase não se tocam, né? Eles são grupos muito separados na cabeça do paciente. E daí o que acontece? O que acontece, né? Acontece que o paciente flexibilizando essa mentalidade, ele fazendo movimentos diferentes da mentalidade, especialmente porque o TARI traz uma rigidez de mentalidade e de personalidade, ou seja, é comum que o paciente de TARI seja um paciente que tenha traços obsessivos compulsivos, é comum que o paciente de TARI tenha aquela personalidade mais metódica, mais sistemática, tá? É comum isso, é super comum. E o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar essa flexibilização. Essa flexibilização faz parte do trabalho emocional do TARI, né? O trabalho que é feito junto com a equipe psicológica, né? A equipe de psis, né? Terapeutas, que vão ajudar esse paciente a estar mais flexível no nível da mentalidade, né? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa segurança. Essa segurança que vem muitas vezes do ambiente, vem da família, vem de uma equipe que está tratando, que é uma equipe treinada para o TARI, né? Não é uma equipe que vai forçar o paciente ou vai ficar convencendo o paciente que ele tem que comer, que é melhor se ele comer, né? Quando eu vejo histórias, né, de pacientes ou de famílias que passaram por tratamentos que a equipe fica convencendo o paciente a comer, é uma coisa que não entra na minha cabeça, né? Porque se fosse só explicar para o paciente que era melhor ele se alimentar, tava fácil, né? Era fácil de resolver o TARI, né? Era só fazer isso, pronto, a pessoa começava a comer. Mas não é assim, né? A pessoa tá desde a infância ouvindo que ela precisa comer, daí vem um profissional e fala assim, então tá bom, viu? Você precisa se alimentar, porque aqui, ó, seus exames de sangue estão ruins, né? Não é assim que a gente vai resolver o TARI, né? Então, a segurança que também vem da equipe, mas que também vem da família e do ambiente, né? Muito do protocolo tem a ver com a gente modificar este ambiente, né? Este ambiente que é família, que é escola, que é família não só nuclear, mas família mais ampla, e que quando a gente orienta, né? Geralmente no tratamento do TARI a gente tem a mãe, ou o pai, ou a mãe e o pai, que são esses orientadores, né? Eles vão difundir as orientações pela família e na escola também, né? Porque algumas escolas lidam super bem com TARI, algumas escolas lidam super mal com TARI, às vezes precisa de orientação. A gente costuma até fazer no tratamento, às vezes, algumas cartinhas de orientação para a família, para a escola, justamente porque a escola pode não lidar muito bem com isso, né? Mas quando a gente consegue construir este ambiente seguro, a mudança de mentalidade, né, e
a gente ter aos poucos as técnicas de aproximação indireta rolando, esse paciente de TARI, ele vai estar mais assim aberto a ir na direção da comida. Quando eu falo isso para algumas famílias, especialmente no início do tratamento, eles falam assim: não é possível. Não é possível, doutora. Não é possível que meu filho algum dia vá ele sozinho na direção da comida, né? Justamente porque essas famílias às vezes já passaram por tantas coisas, né? Já tiveram tantas dificuldades que parece uma coisa impossível, que parece que não vai acontecer. Mas acontece, né? Acontece especialmente quando este ambiente está seguro, né? Então, o TARI na adolescência, ele traz um quê de maior flexibilidade, porque o paciente começa também a encarar a dificuldade no âmbito social, né? Ele começa a perceber mais, a sofrer mais, e nessa mudança, muitas vezes que acontece, até mesmo de paladar, esta mudança que vai acontecendo, até mesmo de forma de se relacionar com a comida, ela é muito positiva. Eu adoro atender pacientinhos de TARI na adolescência, embora a maior parte dos profissionais não gostem. Tanto acabam não gostando que nem é um público que às vezes os profissionais buscam, né? Eu tenho muito mais profissionais que me dizem que atendem TARI na infância, né, especialmente na primeira infância, e TARI na fase adulta. Parece que na adolescência fica um negócio assim... Ninguém quer saber do adolescente, né? Talvez porque o adolescente seja um pouquinho difícil de lidar, mas também porque o adolescente, ele traz alguns desafios, né? Ele traz alguns desafios no manejo, né? E que às vezes a criança é um pouquinho mais fácil. E o adulto, geralmente, ele vem por conta própria no tratamento, né? O paciente adulto de TARI, ele decide fazer o tratamento, né? Geralmente é assim. E o adolescente muitas vezes não, ele vem porque a família traz, né? Se a gente abre espaço e tem abertura do paciente para isso, é uma fase ótima de se tratar o TARI, porque a gente nem tem tão consolidadas as coisas, né? Em termos de estrutura de personalidade, né? De identidade, e a gente também tem uma abertura biológica para isso. Tá? Por conta da própria neuroadaptação, a própria mudança de paladar que acontece nessa fase, né? Então, se você parar um pouquinho aí para pensar, você deve ter percebido que você mudou de preferências alimentares, né? E começou a consumir alimentos diferentes na adolescência, né? E quando se entra na fase adulta, a gente também tem uma outra fase de neuroadaptação, né? Então, aqui a gente tem uma janela de oportunidade, né? A gente tem uma janela de oportunidade no TARI, né? E a gente pode aproveitar isso, né? Especialmente se a gente tiver a família também bem participativa no tratamento. Então, ao mesmo tempo que eu digo que na infância o tratamento do TARI precisa de orientação familiar, o tratamento é familiar, aqui na adolescência o tratamento pode envolver o paciente, né? Ele é muito legal quando envolve o paciente, né? Quando a gente atua junto com o paciente, porque ele já tem mais autonomia para isso, mas também o tratamento familiar acontece aqui, tá? Então, o tratamento do TARI, ele é muito familiar, né? E por isso que a gente tem, muitas vezes, até as orientações que a família pode já ir recebendo, né? Até mesmo antes de começar o tratamento, antes de conversar com o paciente, já trabalhar isso no ambiente, tá? E para isso, dos recursos, uma das coisas que a gente trabalha aqui, que a gente oferece para as famílias, é o protocolo TARI, né? Se você não conhece o protocolo TARI foi um curso que eu desenvolvi, tanto para profissionais que querem trabalhar com TARI, quanto para famílias que têm pacientes com TARI. Tem até alguns pacientes que eles também fazem o protocolo, o que é muito legal, né? Na fase adulta, precisa vir para o consultório, provavelmente, na maior parte das vezes, porque a flexibilização ali de mentalidade é muito mais difícil, mas na infância e na adolescência, às vezes a atuação na família, a família fazendo mudanças, a família aplicando as técnicas, pode ser super positivo. Isso que é legal, né? É legal a gente se abrir também para a ideia de que tem sim solução. Eu sei que às vezes as pessoas que lidam com TARI, elas chegam muito desacreditadas, elas chegam falando assim, não vai funcionar. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade mesmo, tá? Eu nunca tive um caso de um paciente de TARI que nunca funcionou, né?
Às vezes, claro, a gente tem mais dificuldade, às vezes a gente precisa atuar mais tempo, a gente às vezes precisa trazer a família, né? Especialmente famílias que uma parte participa, outra parte vai contra, né? Mas quando a gente atua dessa forma mais familiar, mais completa, mais integrada, a gente tem uma mudança sim acontecendo e pode ser super positivo. Super, super, super positivo. Então, o TARI na adolescência tem esse quê mais desafiador, né? E especialmente para a família, né? Às vezes a família tem mais dificuldade até do que a equipe, né? A equipe, geralmente a gente lida bem com o adolescente, né? Geralmente a gente consegue trazer a abertura dele, né? Se isso for, né? Se a abertura acontecer, a gente consegue costurar isso e pode ser muito positivo. Esse meu pacientinho que eu contei brevemente a história dele, né? Com 17 anos, ele hoje já teve alta, ele já come hoje várias coisas, né? E segue aí pela vida muito melhor, tá? Porque o objetivo do tratamento do TARI é a gente conseguir construir uma forma desse paciente viver com menor prejuízo social, alimentar, nutricional, tá? É impensável a gente pensar que a gente vai ter um paciente de TARI que vai comer absolutamente tudo. Até porque tem alguns pacientes de TARI que têm hipersensibilidades, tá? E essas hipersensibilidades são genéticas, então a gente não tem como ir contra o biológico, tá? Então tem alguns alimentos, alguns pacientes que realmente não vão conseguir. Mas o objetivo principal é que ele consiga começar, né, um tratamento e sair com um repertório alimentar muito maior, muito mais amplo, e ele podendo ter uma qualidade de vida melhor, tá? Vocês sabem que o paciente de TARI pode vir a ter desnutrição, problemas gastrointestinais, né, gastrite, constipação, né, especialmente quando ele vai chegando na idade adulta, porque é muita monotonia alimentar, né? Muita dificuldade, é sempre aquela mesma alimentação, né? E às vezes ela não é suficiente para nutrir o paciente adequadamente. E isso no longo prazo pode ser bem ruim, tá? Silene, como faço para... Ela perguntou assim, como faço para ter acesso a esse protocolo? Silene, aqui nos links do IPK, que é ali na bio, você tem o link para você acessar o protocolo TARI, tá lá, protocolo TARI. Daí você vai cair numa página, e daí ali nessa página a gente explica todo o protocolo, tudo que tem, tá? São 54 aulas, todo o tratamento, tá? Descrito ali de uma forma bem bonitinha, tá? Se você tiver qualquer dúvida, manda um direct aqui que a equipe te manda o link, tudo certinho, tá? Eu gosto quando eu vou falar de TARI. Eu sei que TARI é muito específico, que nem todo mundo se interessa por TARI, né? Talvez compulsão alimentar, outros transtornos alimentares sejam mais pop, né? Sejam mais interessantes para algumas pessoas. Mas mesmo assim, eu gosto de deixar a mensagem de que tem solução, tá? Tem solução, é possível sim viver uma vida muito melhor, muito mais saudável e superar, né, muitas dessas resistências, especialmente o caráter evitativo do TARI, tá? Esse caráter evitativo, ele é super possível da gente ter uma remissão, mesmo, né, que ainda tenha algumas coisas que o paciente não se alimente, tá? Mas, em geral, o paciente sai do tratamento muito mais bem nutrido, né? A família muito mais aliviada, né? Para ele seguir a vida aí, talvez ainda com alguns desafios, mas... Enfim, é possível dele conseguir melhorar muito, tá? Muito mesmo. Eu sei que cada caso é um caso, sempre, né? Cada corpinho é um corpinho, cada paciente de TARI é um paciente. Mas mesmo pacientes muito graves... O que é um paciente muito grave, Priscila? Um paciente adolescente muito grave é aquele paciente que às vezes só come bolacha, ou só come batata frita, né? Eu tenho vários pacientes que chegaram para o tratamento só comendo batata frita, né? Pode parecer estranho, mas eu tenho muitos pacientes que chegaram só comendo batata frita. Só comendo batata frita, doutora Pri, mas não comia outra coisa? Pão, outra coisa? Não, só comendo batata frita mesmo, né? Aliás... Já me falaram que pesquisaram no Google assim,
pessoa que só come batata frita, e acharam meu nome. Não sei como, né? Mas as pessoas às vezes chegam até mim assim com umas buscas esquisitas. Então, esse é um paciente muito grave, que tem uma alimentação muito restrita, né? Que come 1, 2, 3 alimentos, né? Na sua vida. Então, mesmo esse paciente, é possível dele abrir o repertório, dele sair muito mais bem nutrido, tá? Conseguindo se alimentar de uma maneira muito mais equilibrada, com comida de verdade, né? Muitas vezes, né? Sem tanto industrializados, que é comum no TARI. É possível sim. Eu deixo essa mensagem como uma mensagem também de esperança aí para as famílias e para os pacientes de TARI, tá? Não desistam, vocês não estão sozinhos. Aqui no IPCAC a gente tem uma série de profissionais que são treinados, tá? Para atender TARI. Eu geralmente tenho muita dificuldade de aceitar novos pacientes, né? Tenho fila de espera na minha agenda, mas eu tenho uma equipe, vários alunos que podem ajudar as pessoas, né? E que se a família se abrir, às vezes faz o protocolo, né? Passa por uma avaliação aqui com alguém da equipe que pode ser muito, muito, muito legal. Tá bom? É isso, pessoal. Era esse o recadinho da live. Eu sei que é uma live muito específica, mas eu quis deixar essa mensagem aqui para vocês. E se vocês conhecerem alguém que passa por essa dificuldade, compartilha, né? Se você está em algum grupo, com famílias, com pais, com pacientes, compartilhe para a gente levar também essa mensagem, um pouco de esperança, né? Quantas e quantas famílias chegam muito, muito tristes, né? Muito sofridas com o TARI, né? O TARI é super pesado para a família lidar, tá bom? Era isso. Eu deixo um beijo e uma boa noite para vocês. E vejo vocês numa próxima live, uma próxima quarta-feira às 18 horas, com algum tema. Se você quiser deixar um tema pra gente falar numa próxima live, deixa aqui no direct da gente que a gente sempre olha o que vocês sugerem, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.